Imagine por um breve momento que você entra na sua cozinha e o silêncio é absoluto. Não existe aquele zumbido baixo, rítmico e quase imperceptível que nos acompanha durante todas as horas do dia e da noite. Sem esse ruído constante, o que aconteceria com o leite na jarra, a carne para o almoço ou as sobras do jantar em apenas 24 horas? Em um país de dimensões continentais e clima frequentemente impiedoso como o nosso, a ausência da refrigeração não seria apenas um inconveniente doméstico moderno, seria um retorno imediato a uma era de luta desesperada contra o relógio biológico. O calor tropical, nosso eterno antagonista silencioso, dita um ritmo de decomposição acelerada que moldou a própria estrutura da civilização brasileira antes que conseguíssemos finalmente domar o frio dentro de uma caixa de metal. Antigamente a comida não era vista apenas como sustento, mas como uma contagem regressiva cruel contra a putrefação. Viver sob a tirania do sol significava que cada pedaço de proteína era um compromisso imediato com o consumo rápido. Se você não comesse agora, o calor o faria primeiro, transformando o banquete em perigo em questão de poucas horas. No Brasil do século XIX, a preservação de alimentos era uma arte de guerra rudimentar, baseada quase exclusivamente na desidratação, na defumação e no uso extensivo do sal. No entanto, o desejo humano pelo frescor e pela capacidade de desafiar as estações sempre moveu a engenhosidade de forma surpreendente. É fascinante descobrir que, muito antes de a eletricidade chegar às massas, o gelo era considerado um artigo de luxo absoluto nas terras brasileiras, algo tão exótico e valioso quanto o ouro ou as pedras preciosas. Grandes navios de carga cruzavam o Oceano Atlântico, partindo de lugares remotos e gelados como Boston, nos Estados Unidos, trazendo blocos maciços de gelo natural retirados de lagos congelados durante o inverno do hemisfério norte. Imagine a cena épica: toneladas de água sólida, protegidas por camadas espessas de serragem e palha para evitar o derretimento, sobrevivendo ao calor sufocante da travessia equatorial apenas para satisfazer os caprichos da elite do Rio Imperial. Para os aristocratas da época, o gelo fornecido por figuras como Frederick Tudor, conhecido mundialmente como o Rei do Gelo, representava o ápice do status social. Era a única forma de saborear um sorvete refinado ou resfriar uma bebida fina em uma tarde de verão carioca, enquanto o restante da população convivia com a dura realidade biológica da multiplicação bacteriana desenfreada. A ciência por trás desse conflito é simples, mas implacável em sua execução. No calor, as bactérias e fungos se multiplicam em uma progressão geométrica assustadora, transformando o que é nutritivo em algo tóxico. Por milênios, a humanidade buscou incansavelmente formas de parar o tempo biológico dos alimentos, tentando criar uma pausa na natureza. Queríamos congelar o momento exato da colheita ou do abate, mas estávamos limitados ao que a química rudimentar podia oferecer. Antes de continuarmos esta fascinante jornada pela história do frio, inscreva-se no canal e conte para nós, nos comentários, de onde você está assistindo a este vídeo agora. Entrar em uma cozinha brasileira típica do século XIX era uma experiência sensorial avassaladora e muito distante da limpeza asséptica que hoje consideramos normal. O ar era pesado, saturado com o cheiro forte e penetrante das carnes secas e do charque pendurado em ganchos no teto. A presença de moscas era uma constante inevitável, um lembrete vivo da fragilidade de qualquer matéria orgânica exposta ao clima. Sem a capacidade técnica de resfriar o ambiente, a regra de sobrevivência era clara. Era preciso cozinhar e consumir quase tudo imediatamente após o abate dos animais. O desperdício de comida não era uma escolha deliberada, mas sim uma consequência direta da derrota diária para o clima tropical que não perdoava a falta de métodos de conservação eficientes. Esta narrativa, no entanto, não trata apenas de como guardamos o que sobrou da refeição. A transição histórica do domínio absoluto do sal para o império tecnológico do frio reconfigurou completamente a economia global e até a arquitetura das nossas residências. As antigas e amplas despensas e os fumeiros deram lugar a gabinetes elétricos compactos, permitindo que as cidades crescessem verticalmente e se afastassem dos centros de produção agrícola. A refrigeração não mudou apenas o cardápio. Ela alterou a forma como trabalhamos, como compramos e como cuidamos da nossa saúde, agindo como um pilar invisível da saúde pública que expandiu a expectativa de vida de toda uma nação. Estamos apenas começando a entender como essa máquina do tempo doméstica nos libertou da ditadura do clima. Enquanto o frio artificial não passava de um sonho distante,
o Brasil encontrou no sal e no sol os seus maiores aliados na luta contra o calor tropical. Nas vastas planícies do Rio Grande do Sul, o charque tornou-se a base da dieta e da economia, uma técnica bruta de salgar e expor a carne ao ar até que ela perdesse sua umidade, tornando-se imune ao apodrecimento imediato. No Nordeste, a carne de sol seguia uma lógica semelhante, com uma cura mais leve adaptada ao consumo regional. O sal era o ouro branco da preservação, a substância essencial que permitia que viajantes cruzassem o país sem que suas provisões se transformassem em veneno. No entanto, o sal alterava o sabor, endurecia a textura e exigia processos exaustivos de dessalga. O desejo pelo frescor original permanecia uma utopia para a maioria. Foi nesse cenário de calor que surgiu a figura de Frederick Tudor. O audacioso empresário de Boston, o rei do gelo, olhou para os lagos congelados da Nova Inglaterra e viu um mercado nos trópicos. Ele desenvolveu um sistema logístico ousado. Cortar blocos imensos de gelo natural e enviá-los em navios forrados com serragem por milhares de quilômetros até o Rio de Janeiro. Quando esses blocos desembarcavam na capital do Império, eram recebidos como milagres sólidos. Somente a elite do Rio Imperial possuía meios para frequentar as confeitarias da Rua do Ouvidor e experimentar a novidade daquela era: o sorvete. Ter uma bebida gelada no verão carioca era a demonstração máxima de luxo, desafiando a natureza local a um custo que apenas a nobreza suportava. Contudo, depender de navios era insustentável. A ciência precisava fabricar o próprio frio. A jornada tecnológica começou em 1755, quando William Cullen realizou os primeiros experimentos de refrigeração artificial, demonstrando que a evaporação de líquidos em vácuo reduzia drasticamente a temperatura. Mas foi apenas em 1834 que o inventor Jacob Perkins patenteou a primeira máquina de compressão de vapor capaz de operar de forma contínua. Era o nascimento do ciclo mecânico que utilizamos até hoje. No início, essas máquinas eram monstros metálicos imensos, barulhentos e perigosos, destinados apenas ao uso industrial em larga escala. Antes de entrar nas residências, a refrigeração revolucionou as fábricas. Cervejarias e matadouros foram os pioneiros, percebendo que o controle térmico permitia uma produção constante o ano todo, independentemente do clima. As cozinhas começaram a mudar de configuração para abrir espaço para essa nova caixa fria que prometia a independência. O desafio seguinte era a miniaturização. Transformar uma usina de gelo industrial em um eletrodoméstico que coubesse em uma cozinha. Esse processo levou décadas de refinamento em motores e materiais isolantes. No Brasil, o marco dessa revolução doméstica aconteceu em solo catarinense. Foi lá que nasceu a Consul, a primeira fabricante de geladeiras em solo nacional. Nos anos 50, possuir uma geladeira tornou-se o maior símbolo de status da classe média ascendente. O aparelho era exibido com orgulho na casa, sendo o centro das atenções em reuniões sociais. Ter acesso a alimentos frescos e água gelada era o divisor de águas entre o Brasil arcaico e a modernidade urbana. Essa transição teve seus perigos. Os primeiros modelos operavam com gases tóxicos, como a amônia e o dióxido de enxofre. Um vazamento durante a noite poderia ser fatal para uma família, transformando a conveniência em armadilha. Foi apenas com o Freon, um gás na época considerado milagroso por ser não inflamável e inofensivo aos humanos, que a geladeira pôde ser produzida em massa com segurança total. Mal sabiam os engenheiros que esse gás revelaria novos desafios globais no futuro, mas por ora ele era a chave que libertava a humanidade da ditadura do sal e permitia que o tempo biológico dos alimentos fosse, finalmente, interrompido pela vontade humana dentro de cada lar. A chegada da geladeira não foi apenas uma questão de conforto doméstico, foi, na verdade, uma das maiores intervenções de saúde pública da história moderna. Antes de sua onipresença, a dieta humana era refém do sal e da fumaça, substâncias fundamentais para evitar a putrefação, mas que cobravam um preço alto ao organismo. A queda drástica nos casos de câncer de estômago ao longo do século XX ligou-se diretamente à redução do consumo de alimentos excessivamente salgados e defumados. Ao parar o tempo biológico de forma limpa, a geladeira eliminou a necessidade de transformar a comida em um bloco de sódio para que ela durasse mais de alguns dias. Além disso, as infecções intestinais, que dizimavam populações inteiras durante os verões rigorosos, despencaram. O calor tropical, aquele antigo antagonista que transformava o leite em veneno em poucas horas, finalmente encontrou um adversário à altura dentro de uma caixa branca e silenciosa. Além dos benefícios diretos à saúde, a geladeira reescreveu a rotina urbana e a própria estrutura das famílias.
Imagine o esforço de uma dona de casa no início do século passado. A ida à feira era uma obrigação diária e exaustiva, pois quase nada sobrevivia ao calor do dia seguinte. Essa gestão constante da comida consumia horas preciosas. Com a popularização do eletrodoméstico, o hábito mudou drasticamente para a compra semanal. Esse ganho de tempo foi um dos pilares que permitiram a entrada maciça das mulheres no mercado de trabalho. Ao libertar o indivíduo da necessidade de comprar o sustento todos os dias para consumo imediato, a geladeira ofereceu tempo, algo muito mais valioso do que o simples frio. A cozinha deixou de ser um local de processamento constante para se tornar um centro de armazenamento estratégico, permitindo que a vida nas cidades se tornasse mais dinâmica. Essa transformação urbana deu origem ao supermercado moderno, um sistema complexo de logística que desafia as estações e a própria geografia. Hoje, encontramos uvas no inverno ou carnes produzidas a milhares de quilômetros de distância, mantidas em estado perfeito, sem a rede de frio que começa nos caminhões frigoríficos e termina na sua cozinha. A diversidade da dieta brasileira seria apenas uma fração do que conhecemos hoje. A geladeira permitiu que o Brasil deixasse de ser um mosaico de economias regionais isoladas para se tornar um mercado nacional integrado. O frescor de um produto não é mais limitado pela distância que um transporte poderia percorrer antes da carne estragar. Esquecemos muitas vezes que essa abundância depende inteiramente de um esforço tecnológico constante e silencioso que opera nos bastidores da nossa sociedade. No entanto, essa facilidade trouxe um lado obscuro: o desperdício em larga escala. A facilidade de estocar alimentos nos tornou mais propensos a comprar além da conta, esquecendo ingredientes no fundo das prateleiras até que se tornem impróprios. Além disso, nossa dependência total dessa tecnologia nos torna extremamente vulneráveis. Um apagão elétrico prolongado não é apenas um inconveniente. É uma crise imediata que nos devolve à realidade brutal que nossos antepassados enfrentavam. Percebemos no silêncio de uma geladeira desligada o quanto somos frágeis diante do calor tropical sem a nossa armadura mecânica. A abundância gera uma falsa segurança que a natureza está sempre pronta para testar quando a energia falha, lembrando-nos da nossa eterna luta contra a decomposição. Devemos também um tributo à engenharia desse aparelho. Em um mundo de obsolescência programada, a geladeira permanece como um exemplo raro de durabilidade. Ela é, na maioria dos lares, o único eletrodoméstico que nunca é desligado, operando 24 horas por dia, durante décadas, sem interrupção. É uma máquina do tempo estática, um milagre da física que mantém a civilização funcionando enquanto dormimos, protegendo a nossa nutrição contra a entropia e as forças invisíveis das bactérias que antes governavam as nossas cozinhas. Em última análise, a geladeira é o símbolo máximo da nossa liberdade moderna. Ela nos libertou da ditadura do clima e da ansiedade da fome imediata, permitindo que o ser humano planejasse o futuro em vez de apenas sobreviver ao presente. Ao olhar para o seu aparelho hoje, veja o triunfo de cientistas como William Cullen e Jacob Perkins sobre a natureza. Veja a vitória da indústria que, através da Consul, democratizou o frio no Brasil, tornando o luxo da elite imperial em um direito de todos. Qual alimento você acredita que define a nossa culinária e que só existe por causa das antigas técnicas de conservação? Deixe sua resposta nos comentários. Sua interação ajuda a manter viva a chama do conhecimento e nos permite continuar explorando os segredos que moldaram o mundo em que vivemos hoje.